Sertãozinho, de Serrana. Então, tem uma galera aqui das ETECs aqui da nossa região. Hoje nós estamos encerrando o ciclo de palestras, né? Vocês já devem ser, acho que é o 13º e 14ª palestrante aí, né? Que a gente fez um ciclo de palestras referentes a um projeto que a gente tem na escola, celebrando a diversidade na escola, e que iniciou no mês aí de abril, e nós estamos finalizando agora aqui com vocês dois. Marcos, ele é graduado em Geografia, licenciado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Ele é doutorando em Geografia pela Universidade Estadual também, do Oeste do Paraná, na linha de pesquisa, educação e ensino de Geografia. Membro do grupo de pesquisa Representações, Espaços, Tempos e Linguagens em Experiências Educativas. E membro do grupo de pesquisa Corpo, Gênero e Diversidade. Trabalha na temática da educação, juventudes e geografia. Marcos, eu já quero agradecer, tá, de antemão aí a sua presença, a sua colaboração com o nosso projeto, por ter, assim, né, de imediato topado, tá aqui com a gente nessa manhã de sábado, falando um pouquinho com os nossos estudantes, tá bom? Muito obrigado e pode dar início aí, fique à vontade, tá bom? Precisar de alguma coisa, eu tô aqui, é só me chamar. Tá? Belezinha, muito obrigado, William. Então, bom dia a todos os estudantes que estão aqui, né? Bom dia, professora Vanessa, viu, o prof. Odair também. Então, para mim é uma alegria estar com vocês nesse momento de partilha, né? A gente fala que é uma troca de experiência e uma troca de conhecimento e saberes, né? Tá aparecendo para vocês a projeção já? Só para eu poder. Tá sim, aham. Certo, então eu vou colocar aqui em tela cheia. É, então, como o professor William comentou, eu me chamo Marcos Antônio Folador, eu sou doutorando em Geografia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, mas a nossa universidade ela fica situada no sudoeste do Paraná, né? Há essa relação geográfica. Eu moro em Francisco Beltrão, quase entre a divisa entre Paraná e Santa Catarina, né? E aí, é a partir desse local e desse lugar especificamente que eu falo e venho conversar com vocês um pouco sobre as juventudes e as políticas públicas, direitos e deveres sociais. A ideia aqui é que a gente faça algumas pinceladas de reflexões, de contribuições, para que a gente possa, talvez, aprender algumas questões no sentido dos direitos de ser jovem, né? Principalmente no viés dos estudantes que possa contribuir para a perspectiva futura de vocês, entendimento de quem é esse sujeito que está habitando esse mundo, esse espaço geográfico, né? Mas antes de mais nada, eu também gostaria de me apresentar e falar que também sou jovem, né? Eu tenho 24 anos e carrego comigo essa esperança de que a juventude não é só o futuro, mas é o agora, né? No sentido de contribuir para esse mundo que a gente vive e ocupar os espaços em que a gente vive, né? Eu sou doutorando, sou professor de geografia, mas também hoje, atualmente, me elegi vereador aqui em Francisco Beltrão, também na última eleição, né? Então, a partir de 2025, ocupo também um espaço dentro do poder legislativo, que é um poder institucional, mas que a gente vem aí para contribuir com as temáticas e discussões, né? E de imediato, então, eu quero começar pedindo para que vocês, os estudantes, né, leiam esse QR Code e respondam essa pergunta: o que é ser jovem para você, né? Para a gente poder começar a introduzir. E aí esse QR Code vai ligar na nuvem de palavras para a gente poder entender um pouquinho do que vocês, né, acham que é ser jovem, como que vocês vivem essa juventude. Então eu vou deixar uns 5 minutinhos para que vocês apontem o celular, se puderem, né, para o QR Code e aí possam responder. Eu só fiquei na dúvida se. Deixa eu até criar um link aqui e mandar para o William, qualquer coisa, mas aqueles que puderem, né? Só para a gente testar mais ou menos como que funciona a partir da perspectiva de vocês, o que que vocês acham que é ser jovem, né? Então, se vocês puderem acessar o QR Code e responder, aí a gente vai guardar uns 3, 4 minutinhos para acompanhar.
Aí qualquer coisa o William me sintoniza ali no chat se o pessoal tá conseguindo acessar ou não. Que aí eu só, como eu tô compartilhando a tela, né? Eu não consigo ver o chat. Tá, pode deixar que eu vou olhando aqui para você, tá bom, Marcos? Certo. Deixar uns 3 minutinhos então pro pessoal responder ali. Você falou que você ia gerar um link, né? Vocês têm um grupo do WhatsApp? Temos o grupo do WhatsApp, porque tem alguns Tá. alunos que não estão E uso. conseguindo o QR Code. É, Certo. Então deixa eu só pegar aqui pelo celular rapidinho, tá? Aí já tá mando pro bom. William. Pessoal, não é no chat para vocês responderem, tá? É aquela nuvem de palavras. E aí vocês copiam o QR Code, aí vocês respondem lá, ou pelo link que eu vou encaminhar para vocês, tá? Isso. Que depois a gente vai lá na nuvem de palavras e vai ver o que que vocês colocaram. Deixa eu mandar o link aqui pro Prof. William, então. Deixa eu ver se vai. Foi. Uhum. É, se o William quiser mandar até no chat ali, por gentileza, William, acho que facilita também. Tá, vou fazer isso Aí o pessoal pode acessar direto pelo link. pelo link. Vou colocar aqui para eles. Pronto, pessoal, mandei no link, tá? Vanessa, eu também sou jovem, vou responder. Pode responder. Pode responder, Vanessa. É isso, gente. Tem que responder só uma palavra ou pode ser, tipo, uma frase pequenininha? Pode ser uma frase pequenininha, uma palavra. Ali fala uma palavra, mas pode ficar à vontade. Uma frase pequena, uma palavra. Fica livre para vocês expressarem ali. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Tá, como foi o link por ali, eu já vou lá para a nuvem de palavras, que aí a gente já vai adiantando para cá. Vamos ver, o pessoal vai respondendo, ó. Tem bastante palavras já. A nuvem de palavras, acho que vocês já conhecem, né? Mas conforme vocês vão respondendo, vai aparecendo em maior, né, representação as palavras que foram mais escritas. Por exemplo, a responsabilidade já aparece com uma constância maior e outras palavras vão sendo apresentadas também, né? Vou esperar mais um minutinho. Ó, vamos lá então. Vamos começar a analisar um pouquinho essas palavras. Então aparece fortemente a palavra responsabilidade, amadurecer, viver, aprender, estudar. Aparece também vivências, ó, aproveitar, ser livre, ser feliz, responsável, diversão, aprendizagem, descobrimento, ser animado, aventureiro, inovador, e aí por diante, né? Tem mais emoções, curioso, ter caráter, mudança, desafiador, frustrações, preocupado com o futuro, novas descobertas, criar responsabilidades, estar em desenvolvimento, não ser levado a sério, tempo, poder errar, chato, legal, saudável, amar, descobrimento, viver a vida sem dinheiro é uma realidade também, né? Curtir mais a vida, criando responsabilidade, aproveitar cada momento. E por aí vai. Mas é interessante porque a gente consegue pensar que o ser jovem é muito particular de cada um, né? Começa por aí. Essa juventude que a gente fala, ela é particular da experiência individual de cada um de vocês, estudantes. E como cada um de vocês também materializa essa juventude, né? A partir da vida individual de cada um, entendendo que também somos sujeitos diferentes. Cada um tem uma perspectiva de vida, tem um território que habita, tem características que formam e constroem a vida do ser jovem, né? Então, obrigado por terem participado. É, vou esperar mais um pouquinho para ver se ele para de atualizar, senão daí a gente já passa para adiante, né? Ó, tem uma pessoa que escreveu assim, entre 16 e 18 anos, talvez, né? Tem outro curioso, crescer, sonhar, viver a vida, aprender.
mudanças, pensar no futuro e aí por diante, né? Então deixa eu voltar lá para a apresentação. Mas obrigado por terem respondido e vocês responderam muito bem nesse sentido, né? De o que é ser jovem para cada um de vocês. Eu vou adiantar que senão depois eu me atraso, não vou dar conta de fechar. Mas então, a juventude, ela vem sendo construída historicamente, né? O ser jovem e viver tal período da vida foi sendo construído diferentemente em espaços e tempos diversos. Ou seja, o ser jovem hoje, em 2024, é diferente do ser jovem lá em 1980, ou viver a juventude lá em 1900, né? Ou 1890. Então, a gente percebe que é uma construção social, histórica, espacial. Espacial por quê? Porque ser jovem vai depender de qual tempo e espaço você está situado. Se a gente for pensar a juventude de 1950 no Brasil era diferente da Europa, né? Então, cada espaço vai definindo também essa construção do que é ser jovem, do que é a juventude, né? Esse conceito ele foi sendo formulado também a partir da visão dos adultos e não dos jovens, que isso também é importante destacar. Ou seja, historicamente, quem é que construiu o que é ser jovem, né? É o adulto que foi projetando no jovem aquilo que ele acreditava. Depois a gente vai entrar mais especificamente, mas alguém colocou ali na nuvem de palavras, é não ser levado a sério, né? Muitas vezes a juventude, por ser essa fase da vida, que também não é o adulto, mas também não é mais criança, fica num limbo temporal, né? Que o que é jovem? O que é ser jovem? Quais os deveres, né? Os direitos que a gente tem? Então fica nesse limbo. E a juventude, ela está situada nesse período histórico que a gente vem comentando. Mas quando a gente fala também historicamente, a Krauskopf é uma autora que vai comentar que a juventude ela é vista a partir de alguns olhares, de alguns paradigmas que a gente fala, né? Ora, a juventude ela é analisada como uma etapa problemática, ou seja, não, a juventude é um problema social, a juventude ela só é aquela transgressora, rebelde, né? Então, ora ela também é vista como um período preparatório para a vida adulta, ou seja, uma etapa de transição, muitas vezes é vista como essa etapa de transição. Outra forma de olhar a juventude é ver como uma juventude cidadã e sujeito de políticas públicas, né? Sujeito de direitos, que é essa que a gente se aproxima mais nessa perspectiva que a gente vem vivendo, entendendo a juventude enquanto um sujeito de direitos, mesmo e cidadão. E também ela pode ser analisada como ator estratégico do desenvolvimento. Essa relação com o ator estratégico do desenvolvimento, ela vai ser muito mais naquele discurso que a gente escuta. Não, porque a juventude é o futuro do Brasil, ou a juventude é o futuro do país. E aí se projeta como um ator estratégico no sentido de projeção de responsabilidade também. Mas o que a gente precisa pensar é que a juventude não é só o futuro, né? A gente fala que a juventude é o agora. Porque para a gente construir um futuro, a gente precisa construir o presente de forma plena, de forma digna, de forma é, a ser vivenciada em todos os seus âmbitos, né? E aí, então, são algumas formas de analisar a juventude historicamente, que vão sendo representadas pela sociedade, né? Vocês já não escutaram, porque o jovem não quer nada com nada, porque o jovem é rebelde, porque o jovem isso, porque o jovem aquilo. Então, existe esse conflito geracional que a gente fala, que é de como as gerações anteriores à nossa veem a juventude. E aí, claro que é porque eles também vivenciaram a juventude, então eles também têm essa relação do que foi para eles, e aí se projeta o que foi para o que é. Então, é esses cuidados que a gente precisa ter no sentido de construir perspectivas, mas que é um conceito em sempre mudança. Então, seguimos aqui mais um pouquinho adiante. Eu trouxe esse videozinho para a gente entender uma relação, o porquê que a gente coloca o juventudes, né? E não juventude só.
Só tá sem som, é isso mesmo, Marcos? Vocês não estão escutando? Não. Deixa eu Acho só que ver. tem como compartilhar através de vídeo. Sim, deixa eu voltar aqui então, Ou, porque a princípio era para estar compartilhando. ou só o link, alguma coisa assim, para sair o som. Tá, só um pouquinho então, vamos lá. Obrigado pela intervenção, só para... Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar de compartilhar e compartilhar novamente, então. Aí eu já compartilho aqui a janela ou o link. Rapidinho. Deixa eu projetar lá no... Deixa eu projetar lá no YouTube, então. Aí vamos ver se vai aparecer o som. Vamos esperar. Vocês já estão escutando o som ali ou não? Agora dá para escutar o som, viu, Marcos? Então deixa só Poder passar aumentar. a propaganda só um pouquinho. Aí é só aumentar um pouquinho o volume. O Brasil vive hoje um momento único. Perfeito. Nós estamos diante da maior geração de jovens da história. Isso é o que podemos chamar de uma oportunidade perfeita. É como uma janela que se abre e projeta no horizonte um futuro promissor para o nosso país. Mais do que nunca, se faz necessário construir políticas públicas tendo jovens como protagonistas e as juventudes do agora vêm para somar nessa ideia. Então pega essa visão. Nós somos milhões de jovens de diferentes realidades e é preciso compreender a complexidade e o potencial individual e coletivo de toda uma geração. Escalar essa trilha rumo aos nossos objetivos nos revela inúmeras possibilidades. Um caminho que pode ser transformador e determinante para a sociedade. Mas atualmente, os desafios se revelam tão grandes quanto esse potencial. E para chegar lá, é preciso correr, porque o amanhã não pode esperar. Quanto custa para o Estado brasileiro não investir nos seus jovens? Daqui a 40 anos, quanto terá custado para o Estado brasileiro não ter investido na sua maior geração de jovens? É necessário abrir os olhos e enxergar o valor das juventudes brasileiras. Elas representam a nossa multiplicidade cultural, dos saberes do jovem do campo à cultura do jovem das periferias urbanas. Nós temos a responsabilidade de preservar nossa natureza, de replicar nossos saberes e, para isso acontecer, é fundamental firmar um pacto social em torno de uma agenda comum para que a juventude se desenvolva plenamente. Nosso futuro depende de ações concretas hoje, de uma política nacional para e com as juventudes. E para que esse futuro seja próspero, te convidamos a sonhar e concretizar os sonhos das juventudes do agora. Faça parte desse movimento. Compartilhe e mobilize suas redes para a construção desse plano. O momento é agora. Muito bem, agora vocês conseguiram escutar, né? Sim. Tá, então deixa eu voltar lá pro minha apresentação. Muito bem. Nesse entendimento, então, do vídeo, é por isso que a gente traz ali a palavra das juventudes, né? Porque quando a gente fala em ser jovem, é essa multiplicidade. Não existe um padrão de ser jovem, não existe uma única juventude ou uma única forma de expressar a juventude. Então, por isso que a gente fala que são juventudes, porque a pluralidade é comum. E porque a gente entende que o ser jovem não é a mesma coisa para todos os sujeitos, não é vivenciado da mesma forma. No sentido que, vamos citar um exemplo, né? Uma jovem menina. Ela vive diferente de um jovem menino. Por exemplo, até os espaços que vão ser ocupados. No sentido de que o quê? Historicamente, infelizmente, ainda espaços são mais precarizados, mais violentos para o corpo feminino. Por exemplo, quando uma menina vai sair à noite. Existe muito mais um medo de sair à noite sozinha do que um jovem homem, por exemplo, né? Então, assim, são corporificações que são diferentes que se expressam na realidade espacial. E aí, nesse sentido, um homem, um jovem, né, que é um morador do campo, do espaço rural, vive diferente a juventude de um jovem da cidade. Ou um jovem negro vive diferente de um jovem branco, pelas condições também socioespaciais e socioculturais que são apresentadas. Então, por isso que a gente fala que as juventudes, elas são plurais e são diversas, nesse sentido de que somos heterogêneos, né? E aí, nesse sentido, então, esse período da vida é marcado por inúmeros processos heterogêneos, que fazem parte da constituição desses sujeitos.
A identidade também se forma a partir das discrepâncias de classe, gênero, território, orientação sexual, educação, formação e outros elementos do processo humano que concretizam a existência das juventudes. Então, como o vídeo também mostrou, a gente vive no Brasil hoje com cerca de 51 milhões de habitantes jovens, ou seja, pouco mais de 25% da população brasileira hoje é jovem. E aí, nesse sentido, é que a gente precisa construir uma agenda sobre a juventude, mas não só sobre, mas com a juventude, para dizer quais são as pautas prioritárias que a juventude tem hoje, né? E a partir daí, então, eu trago alguns conceitos, mas bem pincelados mesmo, né? Sobre o que é, então, essa condição juvenil. E aí, essa condição juvenil é essa característica, então, de quem é o ser jovem, quem que é o sujeito jovem. Existe uma condição juvenil para a gente estipular esse perfil, que aí, então, a partir da Unesco, vai se obter esses 5 elementos que definem a condição juvenil em termos ideal objetivo nas políticas públicas. A primeira é a obtenção da condição adulta como uma meta, ou seja, essa relação de geração, de transição. A segunda é a emancipação e autonomia como trajetória. Essa construção também de uma identidade própria como questão central, ou seja, essa formação do sujeito, que é essa relação social, da identidade, que vai se formando no bojo das construções sociais e as relações sociais. A quarta também são as relações entre gerações, como um marco básico para atingir tais propósitos. Ou seja, as gerações são super importantes porque a gente vai aprendendo, eu, ser jovem, por exemplo, ou você, estudante que está acompanhando. Você vive num convívio social. E aí, como que você aprende, como você se organiza? É a partir dessa sociabilidade que tem, primeiro da família, dessa geração que vai passar a cultura, vai ter uma relação também histórica contigo, mas também com as relações sociais que vão sendo moldadas, né? A partir dos espaços privados, dos espaços públicos, seja a igreja, seja a escola, seja um clube, seja a comunidade que você vive. Então, essa relação da geração também ela está influenciando diretamente na formação desse sujeito. A quinta é as relações entre jovens para modelar identidades, ou seja, a interação entre os pares como processo de socialização. Resumindo também, é essa relação que vocês têm com o grupo que vocês vivem, né? O ser jovem e a experiência também enquanto jovem é que a gente vai precisar achar pessoas que pensam parecido, que a gente se identifica, seja pela cultura, seja pela arte, seja pelo esporte. A gente vai criando grupos que é de sociabilidade, que são aqueles que são mais parecidos com a gente, né? Ou que a gente vai moldando. Por exemplo, em alguns lugares tem a cultura hip hop, a cultura do funk, então vai se moldando essas relações sociais de interação, que vão formando os sujeitos, né? Além disso, a condição é o modo como uma sociedade constitui e atribui significado a este momento do ciclo da vida, que alcança uma abrangência social maior, referida a uma dimensão histórico-geracional. Ou seja, essa condição juvenil, que tem esses 5 pré-requisitos aqui, né? Além disso, tem a situação, que revela o modo como tal condição é vivida a partir dos diversos recortes, referidos às diferenças sociais, classe, gênero e etnia, né? E aí, essa situação juvenil, a gente fala também que tem uma relação direta com a cultura, né? No caso, então, a condição juvenil, ela se torna em análise macro, na perspectiva de entender de qual condição se forja como característica unificadora dessa fase da vida. Ou seja, todos os jovens vão ter essas características, assim, menos ou mais retratadas na sua vivência, mas são características que unem a juventude nesse sentido, então uma condição única. Enquanto a situação juvenil expressa as formas como são vividas na condição juvenil. As culturas juvenis são expressadas heterogêneas, que estampam as vivências de forma coletiva, como eu falei. Então a gente vai se agrupando enquanto coletivo daquilo que a gente se aproxima, né? Eu vou avançar um pouquinho, senão eu vou me perder no horário. Quando a gente pensa ainda em juventude, historicamente a gente tem alguns marcos situacionais que vão definir as políticas públicas. A primeira delas é que em 1965, a ONU instituiu a Declaração sobre a Promoção entre a Juventude dos Ideais da Paz, Respeito Mútuo e a Compreensão entre os Povos. Depois, só em 1985 que foi atribuído através da ONU como o Ano Internacional da Juventude. Houve então uma mobilização internacional para se pensar a juventude já em 1985, então. Em 1990,
foi criado no Brasil a Lei número 8.069, que instituiu o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, e definiu crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e de proteção integral em condição peculiar de desenvolvimento, tendo como prioridade absoluta. E aí, por que que eu trouxe essa relação com o ECA, né? O ECA a gente escuta muito falar, né? Enquanto nós, professores, acho que os estudantes também já escutaram falar do ECA, dos direitos que os adolescentes têm, né? E crianças e adolescentes têm, que é o marco também da infância e da juventude aqui no Brasil. Mas quando a gente fala no ECA, se constrói a seguinte perspectiva. O ECA ele vai proteger crianças e adolescentes. E aí depois tem a fase adulta. E a juventude está onde? Ela se enquadra no ECA, não se enquadra? Ela continua nesse limbo de políticas públicas, né, nesse espaço que não é muito definido ainda. Isso em 1990. E aí, dos anos 90 a 2000, intensificaram os esforços em torno das juventudes brasileiras, ou seja, discussões e estudos e pesquisas da Unesco, da Ação Educativa, de assessorias, pesquisa de informações do IPEA e do Instituto da Cidadania e de universidades, que vão buscar contemplar no Brasil a perspectiva de construir esse espaço para a juventude, a partir entre 90 e 2000, né? E aí nosso marco temporal, nossa relação de pontapé inicial oficial da juventude, ela vai ser em 2005, com a Lei 11.129, de 30 de junho de 2005, que vai instituir, então, o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, que é o ProJovem, a Secretaria Nacional da Juventude e o Conselho Nacional de Juventude. Ou seja, a partir de 2005, com a promulgação dessa lei, a gente começa a construir perspectivas e trajetórias para a juventude, especificamente para esse grupo etário, né, que é o jovem. Nesse sentido, essa criação da Secretaria Nacional de Juventude, ela também vem como um ganho dentro da política institucional para demarcar que a gente precisa de políticas públicas específicas para esse grupo, que é o jovem, né? Que é a jovem. Então, nesse sentido, também se criou o Conselho Nacional de Juventude, que é um conselho participativo onde estão representações do governo, né, governamentais e da sociedade civil para construir as políticas públicas que existem ou que a gente pode projetar. Em 2010, então, foi realizada a proposta de emenda constitucional, a PEC 065 de 2010, que apresentou as alterações e inclusão na Constituição Federal para cuidar dos interesses da juventude, sendo incluído o termo jovem na Constituição Federal, aprovado e colocado, né, no artigo 227. Então, também é um passo importante para garantir que o jovem esteja explicitamente na Constituição Federal. Em 2013, então, a gente tem a Lei 12.852, que vai criar e vai promulgar o Estatuto da Juventude, legitimando direitos, princípios e as diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude, o SINAJUV. Então, percebam que somente em 2013 foi criado um estatuto próprio para a juventude, né? Uma lei específica para esse grupo. O que a gente fala que é uma política muito recente comparada a outras políticas sociais, né? Então, o Estatuto da Juventude muitas vezes não é nem conhecido. Aí, se vocês quiserem escrever no chat ali, se vocês conhecem, já ouviram falar no Estatuto da Juventude ou não, podem escrever para depois eu ler, tá? Porque é uma lei recente que ainda começa a se avançar e se construir, se consolidar. Então, é esse desafio que a gente tem de pensar as juventudes a partir de 2013 mais intensificadamente. E a partir de 2014 a 2024, a gente teve vitórias, estagnações, retrocessos e ganhos nas políticas públicas de juventude. E por que eu falo isso? Porque a partir do momento em que a gente perpassa a política institucional, é que a gente também tem uma relação de políticas que vão ser construídas como políticas de governo e políticas de Estado, né? A política de governo é aquela política passageira que é daquela gestão, mas a política de Estado é uma política plena, que vai ficar para o Estado brasileiro, para o Estado, seja o Estado enquanto unidade da federação, seja município, né? Então é uma relação que a gente teve vitórias, avanços, retrocessos e ganhos desde 2014. Eu posso falar isso porque a última Conferência Nacional de Juventude, que é um momento importante para se construir as pautas e políticas públicas de juventude, ela ocorreu em 2015, né? E aí depois só ocorreu em 2023. Então a gente ficou 8 anos sem
conferências nacionais, estaduais e municipais de juventude. Então, por isso que eu digo que é uma reconstrução a partir de 2023, uma reconstrução da política pública de juventudes, com a volta da Secretaria Nacional de Juventude dentro da, é, da, da Secretaria Especial, né, junto vinculado à Presidência da República. Então, é por isso que a partir de 2023 a gente tem a reconstrução dessas políticas públicas, né? E aí, entendendo que a política pública, ela vem e se materializa, porque a sociedade entende que a condição juvenil se expressa de maneira específica na formação dos sujeitos. Ou seja, a gente precisa construir uma política específica para a juventude, porque ela não se enquadra nem como criança, mais adolescente, mas ela também não é adulta. Então é uma fase de experimentação, uma fase de construção, é uma fase que também requer política específica. E ainda, segundo a autora, que é a Krauss Kopf, ela comenta que as políticas públicas para as juventudes possuem características semelhantes nos países da América Latina, que vão reverberar a partir da concepção da sociedade perante a juventude, que é o que eu comentei lá no comecinho, né? E aí ela sistematiza 4 tipos de abordagem das políticas públicas. Então, a primeira é a juventude como um período preparatório, ou seja, a partir desse paradigma, a juventude é entendida como um período de transição para a vida adulta, com um enfoque preparatório e universalista. Aqui, nessa perspectiva, a gente entende a educação já. Então, ali, no século passado, a gente ainda tinha a construção de que a educação deveria ser para todos. Então, entendendo esse período preparatório para a fase adulta, esse período que vai ser universal para todos os sujeitos, né? Ao menos na legislação. Depois, a juventude é vista como problemática, ou seja, o sujeito juvenil aparece com base que ameaça uma ordem social, o que apresenta déficit nas manifestações de seu desenvolvimento, emergindo questões relativas aos comportamentos de risco ou transgressão. Então, ela é vista como um problema, ou seja, não, a juventude tem que cuidar, porque senão vai dar problema no futuro e etc, né? Outra característica é a juventude cidadã, como sujeito das políticas. Então, se desenvolve em alguns países depois dos anos de 1990, a partir da centralidade na formulação de políticas públicas e processos de garantia de direitos, como de mulheres, crianças e adolescentes, que segue também o que a gente vem construindo, então, como o jovem sujeito de direitos, né? Também o jovem como ator estratégico do desenvolvimento se estrutura a partir da ideia do peso populacional dos jovens, como um bônus demográfico, que articula os sujeitos jovens como estratégicos na proposição, realização e estruturação de políticas, ações, profissões, princípios ao desenvolvimento da sociedade. E aqui tem só um parênteses que até no vídeo apareceu, né? O jovem enquanto protagonista. A palavra protagonista ela tem uma série de relações, né, de significados que a gente tem. E aí me preocupa um pouco esse protagonista, né? Até não falei no vídeo, mas vale ressaltar agora, né? O jovem como protagonista. A gente precisa entender que não é tão simples assim, né? E a palavra protagonista tem alguns cunhos de uma ordem um pouco mais meritocrata, né? Ah, porque se o jovem quer, ele consegue, basta querer. Então ele é protagonista desse momento atual. E às vezes a gente sabe que não é muitas vezes assim, né? A gente precisa que as oportunidades apareçam para que a gente consiga construir essa perspectiva enquanto juventude. Eu preciso de uma oportunidade para seguir, seja a profissão, seja o estudo, seja um sonho. Não é simplesmente o meu mérito que vai definir, porque as condições brasileiras não são iguais. A gente vive num país desigual, com condições desiguais. Então, essa relação é de como a política pública se constrói também como essa projeção de que o jovem é o protagonista, que o jovem é o futuro. Mas que a gente precisa sempre lembrar que o jovem ele é o presente. A gente precisa de oportunidades agora para construir um futuro maior, né? E aí também, nessa relação, para definir, então, mas quem que é o jovem no Brasil? Então, que eu não falei ainda, né? Mas quem é esse jovem? O jovem, dentro da legislação, é aquele que tem entre 15 e 29 anos. Ou seja, o sujeito da política pública de juventude vai ser essa faixa etária, entre 15 e 29 anos. Aí vocês vão dizer assim, ah, Marcos, mas hoje em dia a juventude ela não está mais só entre 29 anos. E realmente, ser jovem hoje, nos dias atuais, não se limita somente apreensões da faixa etária, porque tem muitas pessoas que são adultas que têm características ainda desse período da juventude, né? Por exemplo, morar com os pais, por uma série de motivos, né? Mas que são características que levam a entender que a juventude não é também
somente essa faixa definida, né? Esse marco definido entre 15 e 29 anos. Mas que nas políticas públicas, quem vai ter acesso a políticas públicas para a juventude é o jovem de 15 a 29 anos, né? E aí, como eu falei antes, esse jovem de 15 a 18 anos é o jovem que também é contemplado pelo ECA, né? De 15 a 17, 15 a 18. É quem vai ter respaldo pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o EJUVE e o ECA se somam, né? Eles se sobrepõem nessa condição de política pública. Então, é uma característica que os dois estatutos contemplam, essa faixa etária de 15 a 18 anos, né? Mas, além disso, conforme vai constar na Política Nacional de Juventude, essa faixa etária ela é muito ampla. Se eu for pensar assim, a característica de um jovem que tem 15 anos e de um que tem 29 é muito diferente. E realmente é diferente, né? Porque o que tem 15 anos é que ele subdivide em três faixas etárias. De 15 a 17 anos é os jovens e adolescentes, que são provavelmente vocês, que são os jovens que estudam, são secundaristas, que a gente fala, que estudam no ensino médio, que estão construindo essa percepção de mundo e tal. O jovem de 18 a 24 anos são jovens jovens, ou seja, o jovem universitário, que se idealiza ou se cria a percepção de que o jovem de 18 a 24 vai estar na universidade, construindo essa relação com o trabalho, né, se aproximando do estudo e tal. E o jovem de 25 a 29 anos são os jovens adultos, ou seja, que já tem uma relação mais estável com a vida, né, com essa relação de ser adulto, de responsabilidades, etc. Mas, como eu falei antes, não existe essa rigidez nessa característica etária. Porque se a gente for pegar aqui sobre responsabilidades, muitas vezes um jovem de 17 anos tem muito mais responsabilidades do que um jovem de 29. Se a gente for pensar entre classes sociais diferentes. O jovem que precisa hoje trabalhar o dia todo e estudar à noite para concluir o ensino médio à noite é diferente da percepção de um jovem que consegue estudar de manhã ou de tarde e ter, por exemplo, um curso à noite de violão, ter acesso à cultura. Então, são diferentes formas de viver a juventude. E aí, nessa característica, tem um autor que vai falar assim, que é o Mahai, né, um sociólogo que vai trabalhar com a sociologia da juventude, que a gente tem a moratória vital e social na juventude. A moratória vital é a questão da energia, de ser jovem. Então, essa faixa de 15 a 29 anos tem uma vitalidade, uma energia, né, uma esperança, essa efervescência de viver e de experienciar o mundo que é padrão pela vitalidade cronológica. Mas a moratória social, que é essa fase de experimentação, de poder errar, de poder aprender, de escolher assim, assado, de mudar de caminho no meio da trajetória, ela não é para todo jovem. Por quê? Porque os jovens de classes populares, né, o jovem de classe baixa, ele não tem essa perspectiva como o jovem de uma classe mais abastada, né, mais rica. Porque não tem como um jovem que precisa trabalhar o dia inteiro ter o direito a errar, por exemplo. Ah, eu vou escolher fazer geografia. Muitas vezes é o caminho que vai me levar a fazer geografia. Ou vou escolher fazer administração, direito, etc. Independente do curso. Mas a escolha desse jovem que não consegue errar ou que não tem o direito a errar porque tem que seguir aquilo lá e não consegue ter outras opções, ela não vai ser uma moratória social, ou seja, ele vai se limitar ao espaço que ele está ali, muito por essa relação de desigualdade social, pelas relações do quadro, né, que se vê. A gente fala pela relação de outras características, como, por exemplo, gênero, raça, etnia, espaço territorial, e assim por diante, né? Então, é para a gente pensar que não há uma coisa concreta só, não é uma coisa né, que imutável, mas sim que há essa relatividade entre as faixas etárias também. Mas, para além daquilo que a gente já falou anteriormente, a terminologia que ganhou destaque a partir dos anos 2000 é de políticas públicas de para com juventudes, com uma análise na construção das políticas públicas jovens que contempla uma perspectiva integradora e intergeracional, ou seja, a construção coletiva integrando diferentes sujeitos jovens e adultos e intercruzando suas experiências e objeções para formular políticas públicas. Essa característica ela vem a partir da Unesco, também dos anos 2000, que é uma política integradora, ou seja, não é que nós, jovens, por nós termos essa vivência, que a gente vai
só querer aquilo que a gente quer e não vai escutar as outras pessoas, os adultos ou de outras gerações. É pensar que a política pública ela tem que ser construída coletivamente. Porque os adultos de 30, 40, 50, 60 anos também experienciaram a juventude na fase deles. Só que eles têm experiências que podem ser proveitosas para a gente colocar na realidade de hoje. E aí é por isso que a gente fala que é de para com juventudes. Porque é de juventudes para as juventudes, mas é com as juventudes. Não é excluir o jovem desse processo de criar política pública, mas é incluir o jovem para dizer o que que o jovem quer para a política pública, né? Então essa construção coletiva das políticas públicas vem ganhando destaque para efetivar essa relação com o espaço que a gente vive, né? Aí eu trago aqui o Estatuto da Juventude, então que é um marco temporal, situacional, que vai nos dizer os direitos que a gente tem enquanto jovem. Ele tá na sua terceira edição, eu não consegui achar a capa da terceira edição, que foi feita pelo governo federal, acho que ano passado, final do ano passado, mas eu trouxe essa da segunda edição, né? Mas que ele é o mesmo material. É para dizer o quê? O jovem ele vai ter 11 direitos assegurados pelo Estatuto, que é direito à cidadania, à participação social e política e à representação juvenil, direito à educação, direito à profissionalização, ao trabalho e à renda, direito à diversidade e à igualdade, direito à saúde, direito à cultura, direito à comunicação e à liberdade de expressão, direito ao desporto e ao lazer, direito ao território e à mobilidade, direito à sustentabilidade e ao meio ambiente e direito à segurança pública e ao acesso à justiça. Então, essa relação com os direitos sociais, ela tá construída no Estatuto da Juventude, só que muitas pessoas não conhecem o Estatuto da Juventude. E aí, só para nortear vocês assim, para colocar como horizonte, eu só fui pesquisar no mestrado as juventudes e os conselhos de juventude, porque era essa a minha indignação. Como que eu, Marcos, um jovem que construiu a sua vida dentro do movimento estudantil nas escolas, né, quando eu fui no ensino médio, eu ocupei a minha escola em 2016 contra a reforma do ensino médio, depois na universidade fiquei dentro do movimento estudantil, no centro acadêmico, no DCE. Como que eu não conhecia que existia esse estatuto, sabe? Era uma indignação que eu tinha muito forte, de que algum lugar a gente estava errando. E eu falei, não, eu vou então pesquisar juventude para querer entender esse processo. E aí, daí veio o interesse em pesquisar no mestrado de juventude, eu pesquiso hoje no doutorado também as políticas públicas, a cidadania territorial e a juventude, né? Mas para dizer que a gente não conhece, infelizmente, nossos direitos, né? A gente não conhece aquilo que nos dá é, essa sustentação enquanto sujeito. E aí, então, fica para vocês procurarem depois com calma. Ali vai ter várias considerações no estatuto. Eu só não entrei nele especificamente porque daria para ficar 8, 10 horas só falando sobre o estatuto, falando sobre cada ponto do estatuto, cada direito que a gente tem. E aí, por isso que eu falei na construção das políticas públicas, ano passado a gente teve as conferências de juventude, né? Eu não sei se alguém de vocês participou das conferências, porque são as três fases, a municipal, a estadual e a federal. Então, se alguém participou de alguma conferência, também pode digitar ali no chat e depois eu vou dar uma olhadinha. Porque essa construção da política é isso. É a partir dos direitos que a gente tem no Estatuto da Juventude, a gente falar assim, ó, nas conferências. No nosso município, isso aqui não está sendo efetivado. A gente não tem direito a território e à mobilidade, por exemplo. A gente não tem direito ao passe livre estudantil. E aí, o que a gente deve fazer com isso? Né? Enquanto jovem, a gente tem um estatuto que nos ampara, então a gente precisa ter esse movimento também de construir as políticas públicas, de questionar, de participar, para que a gente tenha a nossa voz ouvida, né? Vamos seguir adiante então. Aí eu trouxe algumas percepções de direitos também, né? Da juventude, que muitas vezes, não sei se vocês já conhecem ou não, mas a gente tem o ID Jovem, que é uma política pública que vai ajudar a construir percepções para a juventude no sentido de que é um documento gratuito de emissão virtual que possibilita ao jovem de baixa renda o acesso a diversos benefícios como descontos de 50% em cinema, teatro, shows e outros eventos artísticos, culturais e esportivos. Perdão. E aí também vai garantir o direito de 2 vagas gratuitas e 2 vagas 50% de desconto no transporte interestadual por veículo, embarcação ou comboio ferroviário na categoria convencional. A isenção do pagamento de taxa para emissão da carteira de identidade estudantil.
Ou seja, o ID Jovem é uma política pública que pouca gente conhece também, né? Dentro da característica da juventude, a gente tem essa diferença, que muitas vezes a gente tem muito acesso à informação, nós, jovens, mas a gente não sabe aproveitar a informação. Ou a gente ainda não sabe o caminho para aproveitar. Então a gente precisa buscar na internet, ao invés de só a gente ficar no TikTok, lá vendo vídeo do Instagram, que a gente possa ocupar o espaço da internet para buscar conhecimento também. E depois o prof também vai falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre esse mundo virtual. Então, que a gente ocupe esse espaço para pesquisar coisas que são dos nossos direitos, para a gente poder se beneficiar. Outra característica é o Pé de Meia, que é um programa do governo federal que foi instituído agora recentemente, que visa diminuir a evasão escolar do ensino médio, né? Então, são alguns programas, eu trouxe só esses dois, que são mais atuais, que podem mudar a nossa vida enquanto jovem, né? O Pé de Meia, que é essa poupança do ensino médio, que tem essa característica de ajudar a construir perspectivas futuras também na juventude, né? Então, são dois dentre vários programas que vocês podem ter, municipais, estaduais ou federais, que auxiliam na construção de vida da juventude, né? Mas aí a gente chega também nessa característica que é os espaços de representação das juventudes. Então a gente tem também essa relação com os direitos e deveres da juventude, né? Mas quais são os direitos e deveres? Então a gente já traçou um pouquinho essa relação dos direitos, que são direitos constituídos por documentos que vão nos balizar, mas que também são espaços de disputa, né? Ou seja, de que a gente possa construir a nossa voz nesses espaços, como é o caso do Grêmio Estudantil. Não sei se na escola de vocês ou, né, no ETEC tem o Grêmio Estudantil, como é que funciona, mas o Grêmio Estudantil é uma instância de representação dos estudantes na escola, né, no colégio, que é importantíssimo, porque é a partir dali que é essa representação que terão dos estudantes para levantar pautas, demandas, os conselhos participativos também, que são espaços de formulação de políticas públicas, como o Conselho Municipal, Estadual e Nacional de Juventude. Também não sei se o município de vocês tem Conselho Municipal de Juventude, mas vale a pena pesquisar se existe, se não existe, se tem lei que aprova já. E também tem espaços de decisão e de poder, né? Que são esses espaços de disputa que a gente vive. E aí se falar, é porque o jovem não quer nada com nada. Não, o jovem quer sim. Muitas vezes o jovem quer participar, mas não pode porque não tem oportunidade de participar. Ou porque o jovem não é escutado, né? Não é levado a sério. Então, tem muitas relações nesse sentido. Aí eu trouxe esse mapa aqui dos conselhos estaduais de juventude. Como eu falei, existem existe o Conselho Nacional, que é né, do Brasil, e existem os conselhos estaduais. Esse mapa é um produto da nossa dissertação. Então, a gente tem aqui os conselhos estaduais ativos, ou seja, aqueles que estão em funcionamento são esses em verde. O Estado sem legislação de Conselho Estadual Tocantins e conselhos estaduais da juventude inativos, ou seja, que possuem lei, mas que não está funcionando o conselho. Ó, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, é, Amazonas, Acre e aí por diante. Então, só para a gente pensar que a gente precisa questionar a nossa participação nos espaços de decisão. Mas também, né, a gente precisa pensar, tá, só temos direitos e cadê os nossos deveres? As juventudes possuem deveres? Possuem. Todos nós possuímos deveres no espaço em que a gente vive, nesse território que a gente ocupa. E aí são deveres constituídos pela legislação também. Então, viver uma vida plena na juventude também é ser cidadão. Então, é construir uma vida a partir da cidadania territorial, aqui puxando um pouco para a geografia, né? Pensar o território que a gente ocupa, que é o município que a gente vive, por exemplo, como é que eu estou construindo a minha parte cidadã nesse processo? E aí pensar a cidadania de uma forma plena e de uma forma integral e ampla, assim. Buscar entender esse território em que se vive para poder transformá-lo. Seguir a legislação em espaços públicos e privados, ou seja, a gente tem que cumprir regras também dentro da característica da juventude. E aí se mistura muito, assim, porque o jovem tem muito direito, porque é muita. Eles fazem o que querem, não é isso que a gente quer dizer. Eu quero dizer que nós somos sujeitos de direitos, mas nós também somos sujeitos de deveres, ou seja, de relações que nos pedem que nós também cumpramos com certos deveres, seja de responsabilidade, de respeito, de empatia, ética, compromisso, e um dever que eu acho que a gente não pode perder tão fácil é o dever de esperançar, no sentido de construir futuro, sabe? Eu acho que esse esperançar não vem de espera,
mas vem de Paulo Freire, né? Que quer falar sobre o esperançar, de criar perspectivas, de acreditar que a gente consegue construir outras perspectivas de futuro, de mundo. E é isso que a gente move, né? Eu acho que a juventude traz esse gás, essa energia que a gente tem, mas como a gente canaliza isso para algo que seja positivo para a gente, para a construção de um projeto que a gente tenha, da construção daquela faculdade que eu quero cursar, da universidade, porque a gente precisa construir isso também no sentido de projeção. A gente não vai ter nada de graça, né? A gente fala assim que nada é de graça, né? No mundo que a gente vive. Então, claro que é difícil estudar. Ninguém fala que é fácil estudar. Sentar a cadeira e ficar lá 4, 5 horas estudando. É difícil. Mas é difícil trabalhar o dia todo e estudar à noite, mais difícil ainda. É difícil você fazer a faculdade à noite enquanto tem que trabalhar, ou uma jovem que é mãe, que tem um filho para cuidar, e que às vezes é mãe solo, e que tem que trabalhar e estudar, é mais difícil ainda. Então, um jovem que mora na periferia é muito mais difícil de um jovem que mora no centro. Mas que apesar de tantos desafios, a gente precisa ter o esperançar de dias melhores, de construção de um futuro melhor para nós enquanto jovem, né? E aí, como que a gente constrói o futuro? É no presente. Então, essa relação ela é muito latente aqui para a gente, né? Então, nós temos deveres sim, e que nós, enquanto jovens, precisamos segui-los, né? Para que a gente construa essa perspectiva. E aí, para fechar, eu trago essa citação do nosso grande professor Milton Santos, né? Que é um grande pesquisador da geografia, e que ele tem um livro chamado O Espaço do Cidadão. E aí ele comenta que a cidadania é mais que uma luta individual. Uma coisa é a conquista de uma personalidade forte, capaz de romper com os preconceitos. Outra coisa é adquirir os instrumentos de realização eficaz dessa liberdade. Sozinhos, ficamos livres, mas não podemos exercitar a nossa liberdade. Com o grupo, encontramos os meios de multiplicar as forças individuais mediante a organização. É assim que nosso campo de luta se alarga e que um maior número de pessoas se avizinha da consciência possível, rompendo as amarras da alienação. É também pela organização que pessoas inconformadas se reúnem, ampliando, destarte, sua força e arrastando, pela convicção e o exemplo, gente já predisposta, mas ainda não solidamente instalada nesses princípios redentores. Ou seja, significa que a construção também é coletiva, né? Não é individual só. A gente tem a nossa individualidade, nós, enquanto sujeitos, e carregamos com isso a nossa vida, mas que também são apreensões coletivas, seja na escola, seja nas comunidades que vocês vivem, seja na igreja, seja no grupo de jovens, etc., né? Seja no movimento do hip hop, do skate, são coletivas porque coletivamente a gente consegue construir essa projeção. Então fica para a gente finalizar essa perspectiva de que a cidadania precisa ser exercitada, mas uma cidadania prudente, né? Que qualifique a nossa vivência nesse mundo que a gente vive, certo? Então é isso, gente. Muito obrigado. Aqui tem algumas referências, várias referências, né? Mas eu agradeço a oportunidade. Peço desculpas de imediato, que daqui a pouquinho eu vou ter que me retirar, porque eu tenho uma outra reunião. Até falei para o William que eu estava na correria aqui em Beltrão, pelas agendas, mas agradeço prontamente o espaço, a disponibilidade, dizer que a gente fica à disposição para construir parcerias, pontes e futuros também. Marcos, eu que quero te agradecer por essa aula, por esse bate-papo com os alunos aqui, esses esclarecimentos, né? Nossos alunos aqui, nossos estudantes agora de manhã. Muito obrigado. Eu sei que a gente conversou e que você está bem atribulado nesse finalzinho de ano, né? Então eu sei que você vai precisar de sair, né? Como você disse agora. Mas eu já te agradeço. Vou falar para os alunos que eles mandarem, se tiver alguma pergunta, me mandarem. Qualquer coisa eu tento responder na escola. Se eu não conseguir, eu peço socorro para os universitários. Te chamo aí, tá? Por conta do adiantar aí para você também, do horário. Mas, e depois, se puder, também o que a gente tem feito, Marcos, passar do Instagram do palestrante, se o palestrante não se não tiver nenhum problema, porque caso eles tenham, às vezes, alguma dúvida ali pontual, alguma coisa, de repente eles podem tá perguntando ali, perguntar para você, chamar ali no direct do Instagram. Você já mandou aí. Obrigado, viu, pessoal? O Marcos colocou aí pra gente, tá? Os contatos dele. Então, se alguém quiser.
O pessoal está te agradecendo também ali no chat, tá bom? Muito obrigado mesmo, viu, Marcos, por esse tempo que você disponibilizou aqui. E sim, provavelmente a gente vai te chamar novamente aí, te convidar para novas parcerias, se for possível, tá bom? Certo. E Muito, sucesso aí nesse seu mandato, né, de vereador aí, que você consiga caminhar bastante aí, que a gente sabe que é difícil, né, nas políticas públicas, mas que você tenha sucesso aí nos seus projetos, tá bom? eu que agradeço. Prof. Vanessa, mil perdões por não conseguir acompanhar a tua palestra, mas depois eu vou assistir no YouTube, tá? Vou Imagina, assistir, querida acompanhar, Marcos. Um e prazer, viu? eu que agradeço mesmo de coração. E dizer que a gente está disponível ali, tem Instagram, tem WhatsApp, tem e-mail, assim que quiserem tirar qualquer dúvida, a gente está à disposição para responder, para compartilhar e para construir perspectivas nesse Brasilzão, né? Nessa Perfeito. E interlocução antes que entre. você saia, eu gostaria de deixar registrado aqui que eu estou muito feliz que eu vou utilizar o poder da minha fala, do meu gogó, porque diante da sua apresentação excelente, os slides e propostas de QR Code, eu ficaria envergonhada. Então, hoje eu vou utilizar mais minha fala e obrigada mesmo por todo o conhecimento que você trouxe, né? Falar sobre o Estatuto da Juventude, falar essa questão de que os jovens, né, e eu me incluo também, porque eu me considero uma eternamente jovem, ele não pode ser olhado só no futuro, né, que é o presente, né, então essa visão eu achei muito importante, e é isso. Perfeito. A professora Vanessa também é mestre nessa área de políticas públicas. Isso, Então, eu Vanessa, a gente pesquisei, já me apresentando, né? Eu sou mestre em políticas públicas pela Unesp aqui de Franca, estou caminhando aí no processo seletivo para o doutorado também, e a política pública que eu analisei foi a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Que é uma política pública regulamentadora, porque ela provém de uma lei. E aí, hoje eu vou trazer um pouquinho dessa pesquisa, mesmo porque ela vai falar sobre os crimes também em ambientes digitais. Então, fala um pouco dela e entre outras também. Certo, então. Então vamos dar o play na professora Marcos. Muito obrigado, viu? Um abração e qualquer coisa aí nós estamos te contactando, tá bom? Beleza. Muito obrigado, gente. Boa palestra. Aproveitem, estudantes, que depois eu vou até ler a dissertação da Prof. Vanessa, que é um tema que interessa muito, assim, muito rico. Então, até mais, gente. Obrigadão. Tchau, Imagina, até nós que mais. agradecemos. Bom dia, bom final de semana e bom trabalho. Pessoal, agora a gente vai dar sequência com a professora Vanessa, tá? Ela já se apresentou parcialmente para vocês, mas eu só queria Isso. enfatizar que a professora Vanessa também é professora no Centro Paula Souza. Nós somos amigos, trabalhamos juntos aqui na ETEC de Ribeirão Preto. Já Junto verifiquei com... que tem alguns alunos nossos aqui em comum, né? Da Isso. ETEC, daqui de Ribeirão Preto. E temos o professor Odair também, que eu acho que está por O aí, eu vi ele daí, por aí, né? Que nós trabalhamos juntos aí também. E a professora Vanessa, ela é advogada, ela é isso. historiadora, né, e como ela disse, mestre em políticas públicas pela Unesp. E ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre crimes virtuais, tá bom? Vanessa, Obrigada. pode Obrigada, ficar à William. vontade, viu? Bom dia aí e um Obrigada. bom bate-papo aí com a turma. Obrigado, viu? Para quem me conhece já sabe que eu dou aulas, né, especificamente voltada para a área de humanas, mas durante outros horários, né, que eu não estou na ETEC, eu sou advogada em direito digital, então eu gosto e fui convidada para falar desse tema, que são crimes virtuais e digitais, que a gente sabe que são crimes que estão, assim, muito presentes no mundo, dos jovens, principalmente, mas também das pessoas mais idosas que não têm facilidade em utilizar esse ambiente digital, então a gente vê muitos casos relacionados a esse tipo de crime. Mas primeiro eu gostaria de falar para vocês, né, o que é considerado crime digital. Crime digital é quando é atribuído à vítima, a pessoa que sofre esse crime, a autoria. A gente fala que a pessoa cometeu um crime sem que ela tenha cometido. Então, ela é considerada, ela é inocente, mas mesmo assim, alguém no ambiente virtual vai desvirtuar essa pessoa falando que ela cometeu um crime. Ou então, é quando um fato ofende a reputação
ou a boa fama, né, da vítima no meio social em que ela vive. Não importa se o fato é verdadeiro ou não, aqui há uma ofensa, então é considerado também um crime, né? E quando cometido em ambiente virtual, é considerado um crime digital, virtual. E também é considerado crime quando a gente qualifica negativamente ou atribui defeitos a essa vítima. Então, os crimes mais comuns, com base assim, no Código Penal, que aí eu vou falar de outras leis, são os crimes de ameaça, né? Então, quando você se sente ameaçado em ambiente virtual, aqui o que se aplica é o Código Penal. O Código Penal também ele é aplicado nos crimes de calúnia, difamação, injúria, quando a gente atribui à pessoa uma falsa identidade, né? Ou seja, você coloca uma foto de uma pessoa e fala que ela fez determinada coisa, pega só uma parte do corpo, parte do rosto e constrói imagens ali, a gente pode falar que aí está sendo construído uma falsa identidade e aí a gente pode entrar com uma ação penal. E aí, os principais crimes virtuais, além desses que eu pontuei acima, a gente já ouviu falar muito do cyberbullying, né? O cyberbullying, o conceito é que é uma conduta realizada por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos online, ou por qualquer outro meio ou ambiente digital, que seja transmitido em tempo real. E aí a gente sabe que há grandes impactos emocionais e legais, inclusive quando há aqueles crimes que eu falei do âmbito penal, né? Onde há difamação, ameaças, calúnias, injúrias, até extorsão, chantagem e exploração sexual. E aí, nesse caso, a gente sabe que os impactos emocionais são gigantescos, tanto é que a gente já ouviu vários casos, né, de pessoas que não suportaram o cyberbullying e cometem contra a própria vida. Dentro do cyberbullying, também a gente está verificando muito que há um tipo de bullying relacionado ao gênero, que é o chamado gender trolling, que são assédios online direcionados e que definem as pessoas a partir de critérios de gêneros. O que eu quero falar com isso? Que as mulheres estão sendo muito atingidas por esse tipo de cyberbullying, e inclusive não só mulheres, mas como a comunidade trans. Gente, por favor, vamos conversar, tá? O que vocês quiserem falar, pode abrir o microfone, tirar dúvida, tá? Ou colocar no chat. Também outro tipo de crime digital que a gente tem ouvido falar muito é a exposição de dados pessoais, né? E aí entra a LGPD, o Marco Civil da Internet, que você nem sabe que seus dados pessoais estão sendo utilizados, e aí a gente vai receber muitas ligações de bancos, ligações de marketing, ligações de fraudadores, né? Então, essa exposição de dados pessoais, a partir da LGPD, que é uma forma de proteção à privacidade, ela vai barrar, né? Então, os dados pessoais expostos por aí, eles só poderão ser expostos depois que há uma autorização nossa. É claro que tem as exceções, né? Informações são públicas, informações direcionadas a políticas públicas, inclusive essa voltada aos jovens, né? A gente sabe que aqui a gente não vai ter esse amparo da gente controlar os nossos dados pessoais. A gente também sabe que entre os crimes digitais também, um dos principais que ocorrem é o aliciamento e exploração sexual. Em ambiente virtual, lógico, a gente sabe que tem aqueles jogos, né, Roblox, tudo mais que servem como isca para atrair, principalmente crianças, adolescentes, né, para atrair e assim vai ocorrer o que a gente chama de aliciamento e exploração sexual. Por último, muita gente já ouviu falar ou conhece alguém ou já sofreu um golpe ou fraude digital. E como que ocorre golpes e fraudes em ambientes digitais? Através da disseminação de vírus
e códigos maliciosos para roubo de senhas, invasão de computadores ou páginas, uso de dados de cartões de créditos e de débitos sem autorização do titular. Os golpes digitais, eu estava fazendo uma pesquisa, vitimaram 24% dos brasileiros com mais de 16 anos nos últimos 12 meses. Ou seja, gente, trazendo em números, são mais de 40 milhões de pessoas que perderam dinheiro em função de algum crime cibernético. Ou seja, muita gente, né? E desses crimes cibernéticos, como eu já falei, a gente pode considerar clonagem de cartão, fraude na internet, invasão de contas bancárias e entre outros crimes. Em 2022, né, que foi quando saiu uma última pesquisa relacionada também a esse tema, mostra que o Brasil sofreu 103 bilhões de tentativas e ameaças de ataques cibernéticos, né? E aí a gente pode pensar que é um número assustador, espantoso, mesmo se a gente for considerar os países da América Latina, porque nos países da América Latina, o que a gente sofreu, esse número vai representar somente cerca de 30% dos casos registrados em toda a América Latina. Ou seja, na América Latina foram 360 bilhões, se foram 360 bilhões de tentativas e ameaças, no Brasil a gente sofreu 103 bilhões, ou seja, 30% do número total de tentativas e ameaças de ataques cibernéticos. Aí, voltando especificamente mais na parte legislativa, já que eu já falei um pouco de Código Penal, já falei um pouco de LGPD, eu queria trazer para vocês uma lei chamada Lei dos Crimes Cibernéticos, que é uma lei de 2012 e que é conhecida como Lei Carolina Dickmann. Já ouviram falar dessa lei? Lei Carolina Dickmann, ela vai penalizar quem invade computadores, violação de dados de usuários e quando derruba sites, né? Ou invade sites, principalmente, que a gente sabe, invadir uma conta de rede social que é comum. A gente conhece, se a gente não foi invadido, a gente conhece alguém próximo que passou por esse caso aqui. Mas essa lei, Carolina Dickmann, ela não foi só uma reivindicação da sociedade como um todo. Ela ganha força de publicação, porque o setor financeiro, ele também vai sofrer muito com isso. E aí ele tem perdas, e por ser o setor financeiro mais forte do que nós, né, como sociedade, cidadãos comuns, ele vai conseguir fazer com que essa primeira lei, ela vá ser publicada no Brasil. No caso da Lei Carolina Dickmann, quando se invade um dispositivo informático, a pena é de 3 meses a 1 ano de prisão, mais multa. Aí a gente pensa, poxa, é pouco, né? Então, isso daqui, essa penalidade é considerada um crime menor. Mas se aliada a outras demandas, né, a outros crimes do Código Penal, junta-se essa pena, por exemplo, a um crime de difamação, ao crime de calúnia. Então, aí você vê que vai subindo a pena. Dos crimes mais graves que estão nessa lei, que é considerado divulgação, comercialização ou transmissão a terceiros por meio de venda ou repasse gratuito de material obtido com a invasão da privacidade, a pena pode ser aumentada, que é essa pena que eu falei, de 1 a 2 terços. Também tem outro caso de obtenção de dados confidenciais, comunicações privadas, segredos comerciais, comunicações assim feitas entre amigos, entre a família. A pena ela vai ser o dobro do que aquela que eu falei, porque a pena vai ser 6 meses a 2 anos de prisão mais multa, incluindo aquela pena do Código Penal, incluindo aqueles crimes que eu falei do Código Penal que tem suas penas específicas. E aí ela vai ser majorada. Daí nós temos também a lei, uma outra lei,
que ela vai criar delegacias especializadas para que se apure crimes cometidos nesses ambientes digitais. Então, essa lei ela é de 2012, e a partir de 2012 foram criadas essas delegacias especializadas em crimes digitais. Uma outra lei também recente, que foi de 24, sancionada pelo atual presidente, ela vai instituir medidas nacionais de prevenção e combate à violência praticada contra crianças e adolescentes, principalmente se ocorrerem em estabelecimentos educacionais. Olha só, gente, prestem atenção. Quando acontece um crime digital dentro da escola, ou então relacionado a algo da escola, a gente vai ter aqui uma penalidade majorada, né? Porque não pode ser cometido em ambientes, né? Esse tipo de crime educacionais ou similares, em ambientes públicos e privados. Aí, no caso do cyberbullying, por causa dessa lei, vai se aumentar a pena, não vai se utilizar mais aquela pena da lei Carolina Dickmann. Aqui vai ser considerada a possibilidade de prisão de 2 a 4 anos. Isso falando do cyberbullying, tá? Mais multa. É uma pena mais severa do que aquela pena de crime de furto. Então, isso se a conduta, se o cyberbullying não for considerado um crime mais grave. Então, a gente vai pegar o cyberbullying, vai pegar Código Penal, e aí a gente soma as penas para repassar para o autor desse crime. E aí, o julgamento do cyberbullying, ele ocorre em uma vara penal, e não no juizado criminal. No juizado especial criminal, que é mais rápido, mas as penas são menores, porque são crimes considerados menores, tá? Porque, por exemplo, se a gente pensar em bullying, que são crimes cometidos fora do ambiente digital, ele é considerado de menor potencial ofensivo. Então, tudo que é relacionado a esse bullying, ele é julgado no juizado especial criminal. Mas lembrando, né, que o bullying também pode ser majorado com algum crime do Código Penal. Então, dependendo dos crimes ali que foi caracterizado nesse bullying, a gente pode direcionar a ação para uma vara penal, para a justiça comum, não para o juizado especial. E aí, lembrando que o cyberbullying, ele é considerado assim, ele é entendido como tal, quando for uma conduta sistemática, reiterada, ou seja, né, não pode ser uma conduta eventual, apenas uma vez. Então, e apesar assim que apesar dessa sistematização, dessa continuidade do grupo, do bullying, não importa se ele é cometido individualmente ou em grupo, todos respondem pelo cyberbullying, tá? E se for somente um ato, aí a gente caracteriza como um crime penal. Se foi uma só difamação, está ali o crime penal para nos amparar. Ou se foi só uma calúnia, está ali o crime penal para nos amparar. Mas, tratando-se de cyberbullying, a gente aí vai também utilizar essa lei de 2024, que majora o crime dentro do ambiente virtual, e utiliza também o penal, não só o penal, quando se trata de conduta que só foi feita uma vez. Considerando isso, é importante dizer para vocês também que 1 em cada 4 crianças já sofreram cyberbullying e 1 em cada 6 praticou assédio virtual contra outras. Ou seja, 4 crianças já sofreram esse cyberbullying e 6 crianças dessas pesquisas já cometeram assédio virtual. Apenas 10% das vítimas relataram o caso a seus pais. Olha só,
falta a comunicação aí. 4 crianças sofreram cyberbullying, por exemplo. E desse número, ela vai relatar o caso aos pais, ou seja, falta comunicação entre os pais com suas crianças, com seus adolescentes, ou então falta entendimento do que possa ser assédio em ambiente virtual ou cyberbullying, para que haja essa comunicação, essa troca de informação. E aí a gente sabe também que quanto mais cedo o uso de smartphone, maior a chance de um jovem se envolver em problemas desse tipo. E aí, por influência direta da utilização de celulares, principalmente dos smartphones e das redes sociais, as taxas de suicídio entre garotas, mais meninas do que homens, tá? De 10 a 14 anos, triplicaram nos últimos 15 anos. Então, com a entrada desse mundo virtual, digital, a gente vai ver aí que vai triplicar os casos de suicídio. E aí a gente sabe que com essa lei agora também, o responsável pelo ataque não vai ser mais só o autor do crime. O responsável pelo ataque vai ser também os administradores de grupos, dos grupos que fazem parte desses autores e os administradores das redes sociais. E também vão responder criminalmente pelos atos de integrantes das plataformas assim, os representantes das plataformas também respondem criminalmente. Então, isso é uma conquista recente, veja bem que a lei é deste ano, então agora a gente não olha só mais para o autor do crime, a gente olha também para aonde esse crime foi cometido, porque a gente está buscando aqui, que é até inclusive uma tendência internacional, buscar a responsabilidade de quem oferece meios para que esses crimes sejam cometidos. Então, se a gente olhar para o mundo em nossa volta, a gente vai ver que outros países já estão adiantados com relação a esse assunto. Por exemplo, a China. Na China, tem uma obrigação de que as plataformas melhorem, né, os seus ambientes. E aí, por isso, nas plataformas, agora eles desenvolveram um mecanismo de alerta precoce. Detectou algum crime virtual, a própria plataforma, ela recebe um comunicado já sinalizando de onde está partindo esse crime virtual. E aí, logo, ele já tem um comitê que vai avaliar o que está sendo acontecido, detecta qual tipo de crime e já responde ao cyberbullying, acionando as autoridades públicas, acionando a pessoa que foi vítima e bloqueando totalmente o autor desses crimes virtuais. Nos Estados Unidos, não sei se vocês já ouviram falar também, que 40 estados estadunidenses entraram contra a Meta. Lembrando que a Meta, ela controla Facebook, Instagram e WhatsApp. Por quê? Qual foi o motivo desses 40 estados entrarem contra a Meta? Porque todo mundo sabe, todo mundo percebe que as redes estavam prejudicando a saúde mental dos jovens. E até se vocês quiserem dar uma pesquisada depois sobre esse caso, sobre esse processo, vocês vão ver depoimentos emocionantes de pais que perderam os filhos, ou então que os filhos estão com a saúde mental muito debilitada. Então, é emocionante, ao mesmo tempo chocante, vocês acompanharem um pouco do que foi esse processo contra a Meta. E a Meta, como que ela vai responder, né, a esse processo? Ela está criando regras, já começou a criar regras, né, específicas para usuários menores de 18 anos. Por exemplo, falou-se nesse processo que poderia entrar em contato com menores de 18 anos somente as pessoas que já estavam autorizadas a entrar na rede social como amigo. Quando a gente aceita como amigo, então só poderia entrar em contato no direct ou enviar mensagem quem já estava aceita, porque até então
qualquer pessoa podia enviar mensagem para qualquer pessoa, mesmo não estando sendo aceita como amigo dentro das redes sociais. E aí a gente via grandes casos de aliciadores, pedófilos, né, entrando em contato com menores de 18 anos e aí fazia esse aliciamento dentro das redes sociais. A gente sabe que esse é um problema mundial, então a gente deixa eu só ver aqui que eu fiz uma pesquisa dos índices que falam que o Brasil é o segundo país com maior número de casos de cyberbullying, né? Primeiro país é a Índia, segundo país é o Brasil, assustador, né, gente? Depois Estados Unidos, Bélgica, África do Sul, Malásia, Suécia, Canadá, Turquia e Arábia Saudita. Então, esses são os 10 primeiros países que a gente vê crimes relacionados especificamente ao cyberbullying, né? E quais que são os desafios das leis atuais que tratam de crimes virtuais? A gente vê claramente uma resistência das plataformas, né? Não é à toa que a gente viu esse impasse aí no STF com relação ao Twitter, porque a gente percebe que as plataformas elas relutam em colaborar, né, com essas regulações. A gente vê casos, né, não só do Elon Musk, mas também com relação ao Meta, né, que até hoje é penoso para os órgãos que regulam, que verificam o atendimento das leis, fazer com que essas plataformas cumpram as leis de todos os países. Então, por isso é muito importante que as leis elas sejam atualizadas sempre com as demandas da sociedade, para que sejamos sempre protegidos, inclusive nos meios digitais, que até então era uma terra de ninguém, né? A gente bem sabe que da existência da Deep Web, sabemos das atrocidades que acontecem nesse meio virtual, e a gente sabe que além dos crimes virtuais, essas redes sociais influenciam até a nossa forma de pensar. Então, por isso a importância de leis que combatam esses tipos de crimes virtuais. E aí a gente precisa sempre da colaboração dessa plataforma, né, de todas as plataformas, porque a gente precisa identificar de forma rápida para que a gente consiga, de forma efetiva e concreta, punir os autores de crimes virtuais, porque até então a gente sabe que era muito mais complicado do que hoje. Hoje a gente até consegue, depois eu vou mostrar para vocês os caminhos de como a gente, mais fáceis para a gente conseguir identificar esses fraudadores, mas a gente bem sabe que é complicado ainda a gente identificar os autores desses crimes. A gente sabe também, assim, parece que eu só estou falando do aspecto ruim do ambiente digital, mas tem muitos benefícios da conectividade, né? A gente sabe que ajuda a gente no aprendizado, ajuda a gente a estabelecer esse nosso lado social, que é importante também para a nossa formação. E a gente sabe também que usando, né, de forma positiva, a gente pode ter oportunidades, né? Eu tenho o LinkedIn aí para ajudar a gente conseguir emprego, troca de mensagens também, ou utilização de redes sociais está aí também para mostrar o nosso lado positivo, para que a gente possa fazer uma troca interessante. Então, aqui eu só estou especificamente apontando a necessidade de que o mundo jurídico, ou a gente como cidadãos, né, a gente tenha ferramentas e conhecimento para que a gente vá atrás dos nossos direitos e também que a gente receba a proteção devida, né, para que esse mundo virtual esteja sempre a nosso favor, nunca contra. Mas o que a gente vê, infelizmente, é que o Brasil ainda é o segundo país em casos de cyberbullying, por exemplo, e sem falar que a gente é o país da América Latina
que mais tem crimes digitais, aqueles outros que eu apresentei para vocês, como fraude, né? A utilização de cartão sem a nossa autorização. E também temos outras leis, né, que a Marca Civil da Internet, a LGPD, que são leis que vai regular os direitos e deveres dos internautas. E aí vai proteger essas duas leis. A tecnologia é uma faca de dois gumes. Aí complica bastante as coisas. Então, João, concordo que somos, sim, ainda uma faca de dois gumes, mas precisamos caminhar para que seja um instrumento que age em nosso favor. William ia falar alguma coisa? Vanessa, tem a Keila, ela faz uma pergunta aqui, né? Como que você vê o papel da educação na prevenção dos crimes virtuais? Keila, assim, primeiramente, eu acho que a educação precisa estar situada de toda a legislação correspondente sobre esses crimes, e a gente precisa repassar isso para os nossos alunos. A gente precisa repassar também a questão de como utilizar. Eu sei que não é só uma questão da educação, que é uma questão da família. Então, eu acho que dentro das escolas, a gente precisa mostrar ferramentas, desenvolver ferramentas que, ao mesmo tempo, conscientizem os alunos e também mostrem que elas podem ser usadas ao nosso favor, né? Então, eu acho que a escola lá é um instrumento importante para a gente viver numa sociedade em que o ambiente digital seja mais seguro. E a gente precisa falar da questão psicológica também. A gente precisa fortalecer os nossos alunos para que eles saibam quais os caminhos seguir e saibam também utilizar a comunicação, não só dentro de casa, mas como dentro da escola, para que nenhum crime digital chegue a essa proporção que a gente vive atualmente, né? A gente precisa diminuir drasticamente esse número, e o Marcos estava aqui representando também não só a escola, mas como o Poder Legislativo, já que é o vereador recém-eleito, né, na cidade dele, ele vai poder atuar de forma mais eficaz dentro do Poder Legislativo para que sejam criadas políticas públicas, inclusive para a gente desenvolver esse tema dentro das escolas. E quando há políticas públicas, se torna uma obrigação, né? Porque ainda bem que o William está trazendo esse tema aqui, e a gente está com um número considerável de pessoas assistindo, e isso que é muito bacana, até parabenizo o William por essa oportunidade, e porque esse é um dos caminhos, a gente está caminhando para essa conscientização, mas ela precisa ser, de fato, mais efetiva. Aqui tem algumas observações. A Maria Vitória, acho que quando você falou, né, dos golpes, ela citou o caso do Boticário na prevenção do câncer, né, que aí muita gente acabou tendo dados aí, números de telefones expostos. Aí tem aqui também uma observação, a Maria Rita fala desse caso também. Depois tem uma outra observação do Miguel, que ele fala da Lei Carolina Dickmann, né, que demorou certo tempo desde o uso da internet no Brasil, né, que muitos casos devem ter acontecido e ficado sem solução. A Lohane fala que existem muitas leis em vão e são vistas como uma centralidade, enquanto outros podem até existir, mas não são colocadas. Então, na visão da Lohane, ela acha que essas leis não são colocadas em prática, mas eu acho que não é bem isso, né, Vanessa? Assim, a questão do Boticário, a gente tem diversos outros casos também, né? Obrigada por trazer esse exemplo. A gente tem o caso das farmácias também, que utilizam o nosso CPF, a gente sabe até hoje, mas antes da LGPD, a gente não sabia para que eles utilizavam o CPF. E depois de muita pesquisa, muita busca e denúncia, os CPFs nossos eram vendidos para empresas de recrutamento, para empresas de
saúde, porque através do nosso histórico de compras, as empresas de recrutamento decidiam se ia contratar a gente ou não. Ou seja, se você comprasse um remédio para pressão alta, ou mesmo produtos para bebês, remédios para gestantes, a empresa entendia que você poderia estar grávida, ou então poderia ter uma pressão alta ali, e poderia oferecer risco de apresentar vários atestados médicos. Ou seja, havia um preconceito, uma discriminação antes da LGPD, com a venda desses dados, porque a gente era discriminado sem saber por quê. A gente deixava de ser contratado, ou deixava de... ou então, planos médicos aumentavam o valor do plano, e a gente não entendia por quê. Era porque a gente estava sendo discriminados por causa dessa venda de dados pessoais, que tinha o histórico da compra dos nossos remédios. E então, com a LGPD, eles estão utilizando o nosso CPF, sim, mas tem uma finalidade específica, que é para ou cadastrar em algum laboratório e assim também dar descontos nos remédios. Então, fora o caso da Boticário, fora o caso das farmácias, temos o caso do Serasa também, que vendia dados pessoais, mesmo de pessoas que não estavam negativadas, para empresas, e aí a Serasa conseguia milhões e milhões de reais por ano, e aí foi proibido também, mesmo porque lembrando que nós temos um score de compra, e muitas vezes esse score se tornava negativo por causa dos dados que eram vendidos pelo próprio Serasa, isso sem a nossa autorização, sem a gente saber por quê. Então, é proibido. A outra pergunta, William, qual seria mesmo? Tem uma aqui do Tiago também. Ah, tá, dessa anterior, não era isso. Aí tem uma pergunta aqui do Tiago, que ele fala: bom dia, Vanessa, tudo bem? Como sabemos, a internet é um local frequentemente visitado por pessoas da nossa idade e de outras também. Infelizmente, há presença de crimes virtuais nessas redes. Gostaria de perguntar como podemos tornar um local como a internet um local seguro e saudável. É necessário criar leis, políticas públicas, monitoramento reforçado? Eu acho que você até já falou sobre. Isso, estamos caminhando, tá? O Brasil está no passo inicial, tá? Passo de tartaruga, eu vou dizer, tá, gente? Porque os outros países estão bem avançados em relação a isso. Mas a gente está caminhando, então vamos acreditar que no máximo uns 2, 3 anos o cenário será melhor, e aquele índice que eu falei de sermos o segundo país do mundo em crimes virtuais e cyberbullying, especificamente, diminua, tá bom? Aí tem o João Pedro fala que com essa recorrência, né, dos crimes virtuais, se as pessoas não acabaram se acostumando com isso e acaba passando pano por algumas situações. Sim, as pessoas estão acostumadas com isso e deixam, e pelo descrédito do poder ao poder público, a gente sabe que muita gente deixa passar. Mas o certo é sinalizar, fazer um boletim de ocorrência. Eu vou mostrar onde faz esse boletim de ocorrência, eu vou falar. Tem que fazer boletim de ocorrência, tem que fazer a denúncia, sim. Não vou adiantar, né? O lugar específico para fazer a denúncia, gente, é no SaferNet. O SaferNet, que é uma ferramenta de denúncia e proteção, é uma união entre a Polícia Federal, Ministério Público, Procuradoria-Geral, e ali também tem empresas como Google, Facebook e Twitter, que quando você faz a denúncia, eu vou colocar o chat aqui, vou colocar o link no chat, só um minutinho, que é o lugar onde vocês fazem a denúncia de qualquer crime digital. Fez a denúncia, o poder público, ele vai averiguar. Além do poder público, Google, Facebook, Twitter, ou seja, redes, né, todas as redes sociais, porque Facebook aí está incluindo a Meta, também vai receber essa reclamação, e aí ela não vai esperar uma ordem judicial para tirar qualquer cyberbullying ou então seus dados pessoais que estão sendo utilizados pelo fraudador. Ele já vai direto, então, diretamente a própria plataforma, ela já vai
tirar tudo que está levando ao cometimento desse crime digital, tá? Então, anotem esse link aí, que ele é muito importante. E aí, em caso de publicações homofóbicas, xenofóbicas, discriminação racial, apologia ao nazismo, pornografia infantil, vocês também podem utilizar o SaferNet, tá? E aí vocês só vão precisar identificar o conteúdo ofensivo e colocar o link ali para que foi o link da publicação, o ambiente, que eles vão verificar o ambiente onde está sendo praticado esse tipo de crime, tá? Então, oi, William. Aí a Bruna pergunta aqui, eu vou emendar nessa sua resposta, que a Bruna pergunta se ao seu ver os crimes virtuais afetam o bem-estar de uma família. Se a meu ver, gente, é certeza. Isso impacta diretamente na família, né? A saúde mental de todos ali fica abalada. Claro, mais de quem sofreu com esse crime, mas a família ali, vai precisar de um amparo também. E aí, como a gente está focado em crimes para menores de 18 anos, vai ser responsabilidade dos maiores de 18 anos acionar os órgãos públicos, né? Então, utilizando esse link, pode ser o menor de 18 anos, mas para entrar com uma ação judicial, né, fazer boletim de ocorrência, a gente vai precisar desse responsável maior. Então, por isso que é importante que todos tenham a percepção da gravidade desse tipo de crime, todos tenham também a percepção de que há leis atuais que garantem os nossos direitos e de forma efetiva, não tão demorada como que a gente tinha até pouco tempo atrás. Então, impacta, assim, toda a família, mesmo porque toda a família em conjunto vai precisar atuar contra o criminoso, tá? E fora a questão jurídica, tem os aspectos psicológicos, que demandando mais atenção, vai ser necessário buscar outros profissionais também, como profissionais da área da saúde, voltado mais para a psicologia, psicanalistas, para que seja feita uma terapia aí de fortalecimento da estima da pessoa que sofreu esse crime digital. Os idosos, né, que sofrem muito desse tipo de crime, eles entram em depressão quando recebem aquelas ligações falando de sequestro de alguém muito próximo da família, onde eles vão acreditar ou clicar em algum link, aí perdem 5 mil, 10 mil reais, 20 mil reais, eles entram em profunda depressão ali, eles também vão precisar de apoio, não só para acionar os órgãos públicos, mas também de apoio aí de um profissional da área da saúde. Então, o impacto é gigante e a gente sabe que os números de pessoas que vão no mais alto nível de desamparo o suicídio, ele só cresce. Então, por isso que a gente precisa batalhar para que todos tenham acesso a essas leis, tenham acesso aos canais para fazer denúncia e acesso a profissionais que possam atendê-los para diminuir os impactos psicológicos. E nós, professores, precisamos também estar atualizados para repassar essa mensagem também dentro da sala de aula. Vocês lembram que eu falei dos números de crianças que sofrem cyberbullying, né? Agora, eu também, que me chama muita atenção, com relação às jovens mulheres, né, acima de 19 anos, porque elas, 77% relatam já terem sofrido assédio pela internet. Imagina só, gente, jovens brasileiros estão relatando, mais da metade deles, né, 77% delas, né, que a gente está olhando aqui para jovens mulheres, relatam terem sofrido assédio pela internet. É um número alarmante, é um número preocupante, e que a gente precisa também olhar para jovens brasileiras e dizer para elas que esse assédio que ela sofreu
tem consequências, não só as dela, né, mas tem consequências também para quem cometeu esse assédio, e que ela está amparada, ela só precisa ir atrás dos meios certos. Se fez denúncia na SaferNet, tá ok, tudo certo, fez a denúncia, vamos fazer um boletim de ocorrência também, boletim de ocorrência, que pode ser feito também de forma online. Vamos acionar os nossos responsáveis, né, os pais, vamos conversar com os nossos melhores amigos, né? Gente, o que a gente não pode é continuar pensando que não tem forma de solução, porque tem sim, e a gente precisa ir atrás e culpar quem comete o crime, e não quem sofre esse tipo de crime. Então, como prevenir e combater crimes virtuais, né? Que é o que a gente já falou. A gente precisa ter educação digital nas escolas. Ainda, confesso para vocês que eu sou da área, sinto muita falta de que tenha na grade, principalmente na graduação, nas faculdades, temas relacionados a esse tipo de crime. A gente, por exemplo, na minha formação como advogada, nem se falava em crimes digitais, né? Eu fui me formar em 2010, mas ali a gente já tinha livros, né, dessa área falando sobre crimes digitais, mas eu, como graduanda de Direito, nunca tive a oportunidade de ter acesso às leis que vigoravam naquela época e nem sabia como denunciar. E hoje, a gente sabe que está andando até no Brasil a passos de tartaruga, mas em outros países tem uma aceleração desse tipo de lei voltada para esse crime virtual. A gente sabe que ainda precisa, porque falta muito esse tipo de educação. Se falta muito lá na graduação, imagine então na educação básica, né? A gente não tem quase nada, então a gente precisa falar sobre isso. Já estou encerrando, tá, gente? A gente também precisa de ações de políticas públicas para combater crimes virtuais, leis, campanhas. Precisamos desse diálogo aberto, gente, com jovens sobre segurança online, sobre o que eles vêm passando. A gente precisa entender. A gente precisa também passar ferramentas, né, que auxiliem uma educação mais segura, que proteja a privacidade, que proteja a personalidade dos nossos jovens e adolescentes. E a gente também precisa sempre fazer reclamação junto às autoridades públicas, né? E as autoridades administrativas também. Por exemplo, teve um caso de um furto dos dados relacionados ao cartão de crédito, que houveram várias compras em nome de um adolescente. Então, qual que é a orientação nossa, né, do jurídico? Primeiro, sinalizar ao banco que está atrelado esse cartão de crédito de que houve uma fraude ali, de que houve uma compra não autorizada. Segundo, a gente precisa acionar o Bacen, isso tudo de forma online, gente, tranquila. Então, acionou o banco que está atrelado ao cartão, pega o número do protocolo da reclamação, pegou o número do protocolo da reclamação, próximo passo, a gente pode ir para um Bacen, né, que vai ser a autoridade que regula os bancos. Informa lá, entra online, Bacen, eu sofri isso, aquilo, já relatei ao banco, segue o protocolo da minha reclamação, e eu gostaria de um posicionamento. Geralmente, resolve só por aí, nem precisa entrar com uma ação judicial. Que o Bacen, analisando os fatos ali, geralmente, tá? Mais da metade dos casos, não em todos, ele já vai acionar o banco desse cartão de crédito e vai fazer com que as compras sejam retiradas, se o próprio banco não retirou, e aí toma as medidas por ali. Mas se não, se teve uma resposta que não foi positiva, o caminho é fazer boletim de ocorrência, lembrando que vocês já sinalizaram lá no SaferNet, vocês fazem boletim de ocorrência e já acionam a justiça, tá? Então, acionando a justiça, juntando todas essas provas do caminho que vocês fizeram, fica mais garantido um sucesso com relação à sua reclamação.
porque o juiz vai olhar e vai entender, poxa, ela já conversou com o banco, já fez denúncia no SaferNet, já acionou o Bacen, fez boletim de ocorrência, não é possível, né? Então, você está juntando todas as provas ali do documento, então, e ainda se o advogado pedir liminar, né, urgência, né, na análise do caso, rapidamente vocês conseguirão ter um retorno positivo com relação ao crime cometido em ambiente virtual. Então, gente, eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta. Vanessa, a gente podia. Eu tenho duas perguntas aqui que elas estão na mesma linha, que é uma pergunta do João Pedro e uma pergunta do Murilo. E aí eu acho que a gente pode encerrar as perguntas aqui com eles, né? Porque vai ter várias perguntas ainda, mas aí a gente faz aquele esquema com o Marcos. Mas tem duas perguntas que você está conseguindo ver sobre jogos? Ah, sim, do Roblox, que eu citei, né? Gente, é uma preocupação muito grande para mim, porque eu tenho duas filhas, uma de 5 e outra de 7 anos, e elas amam o Roblox. E aí eu verifiquei quais os caminhos que seriam mais efetivos para assegurar, né, que algum criminoso não chegue até elas. Então, tem alguns caminhos ali que podem ser feitos, que são fornecidos pela própria plataforma, e entre esses caminhos da plataforma, o que eu destaco seria desativar o chat falado ali, né? Seria só o chat escrito. A gente precisa também sempre, nunca entregar o celular na mão, né, das pessoas, principalmente as menores de 18 anos. A gente tem que acompanhar, tem que verificar o tempo deles em tela também. Nós somos responsáveis, né? Eu falo como mãe, somos responsáveis efetivamente de quando entregar o celular na mão dos nossos filhos, a gente esteja ali olhando como se fosse uma águia mesmo, olhando o que está acontecendo, quais os mecanismos que as nossas crianças estão utilizando, quem está conversando com elas. Então, a gente tem que sempre ali desativar todas as ferramentas que permitam com que pessoas estranhas conversem com elas. Então, isso é muito preocupante e a gente precisa estar sempre atento. E aí, o João Pedro pergunta se você acha que a plataforma deveria aumentar a punição para os usuários? Com certeza. Ou até mesmo usar as informações pessoais dele para investigar ou denunciar? Sim, esse é um movimento que a gente já vê recente na China e nos Estados Unidos. O Brasil, a gente também está chegando com a questão lá do STF, né? Questão do Elon Musk. Então, a gente está num debate jurídico ainda no Brasil, mas a gente precisa criar ferramentas para que essas punições sejam práticas e feitas dentro da própria plataforma, que no Brasil ainda não ocorre. Então, a gente precisa aguardar uma decisão judicial para que essa plataforma seja punida, infelizmente, mas eu acredito que logo a gente vai conseguir desenvolver ferramentas e vamos ter apoio com relação a isso, para que a própria plataforma seja punida ou que ela puna os seus usuários. A próxima pergunta seria: você acha que jogos podem influenciar possíveis delitos na vida real? É aquele tripé, né, gente? A gente sabe que a gente tem que ter um fortalecimento dentro da família, a gente precisa ter um fortalecimento dentro da própria comunidade e um fortalecimento dentro do Estado. Quando uma dessas plataformas ela falham, a gente não consegue evitar possíveis delitos na vida real. Lembrando que a gente não consegue diminuir totalmente os riscos, né? A gente nunca vai chegar ao risco zero. Por isso que a gente precisa sempre estar atento, os especialistas sempre pensando em ferramentas que diminuam riscos, né? Mas zero riscos é um panorama, um cenário muito difícil da gente alcançar. Então, eu acredito que influencia, sim,
possíveis delitos, mas somente quando esse tripé não está forte, tá? Principalmente o tripé família, né? O tripé comunidade também ajuda muito, né? Que aí a gente pode colocar escola, pode colocar as religiões que frequenta ou não, os livros que a gente lê, né? As pessoas que nos influenciam, e a questão do Estado. Mas, primeiro, vamos olhar para a família. Se influenciou alguém a cometer um delito na vida real, foi porque a família ou está muito fraca ou a influência nossa fora da família também está muito fraca. Então, eu não digo que é somente em decorrência do jogo, porque o Vanessa, eu posso jogar qualquer jogo aí de matança, de não sei o quê, mas eu nunca vou ser influenciada por causa desse jogo. Mas pode ser diferente da pessoa que está respondendo por esse tipo de crime, porque ela pode ter sido, sim, influenciada por causa do enfraquecimento desse tripé, né? Dessas 3 bases que a gente deve ter. Jogos de tiro, por exemplo, podem, na sua opinião, deixar as pessoas agressivas? É isso mesmo, depende. Mesmo porque tem pessoas que jogam esse tipo de jogo para desestressar, né? Não para se tornar mais agressiva. Então, eu realmente acredito que é um enfraquecimento de um dos tripés e não em decorrência do jogo em si, tá? Gente, a melhor palestra que eu já vi. Que bacana. Fala mesmo, diva. Os alunos, ó, tudo vai ter uma nota, vai ter um pouco a mais na nota aí, viu? Ô, Van, a gente está, infelizmente, né, encaminhando para o final. Eu queria ver com você se você tem uma mensagem sobre isso, né, para deixar para eles, além dos canais que você, o canal ali importante que você passou para denúncia para eles. Ô, William, desculpa, eu estava respondendo aqui. Fala de novo. Se você tem alguma, a gente está caminhando, né, para o final. Aí eu queria saber se você tem alguma mensagem, né, alguma orientação para passar para eles. Se você puder depois passar, se você não se importar em passar o Instagram, caso eles tenham alguma dúvida, pode consultar. Ou comigo mesmo, eles podem perguntar para mim, qualquer coisa se eu não souber, eu também apelo aí e te chamo para responder. Perfeito. Ó, o meu Insta eu estou colocando no chat. Esse é o meu Insta pessoal, podem me adicionar. E também lá no meu Insta pessoal tem o meu Insta profissional, vai ter o link lá, tá? Eu confesso que eu não estou movimentando muito profissional, estou deixando mais para o pessoal mesmo. Então, assim, o que eu gostaria de encerrar é que a gente tem amparo, nós estamos amparados, é claro que precisamos melhorar, mas juridicamente nós temos amparo, a gente só precisa conhecer, ter acesso a essas informações e multiplicá-las, né? Não dá para ficar só para a gente. Então, quando alguém passar por algum crime digital ou virtual, por favor, né? Passem essas informações que eu passei para vocês. E também estou disponível na ETEC, a gente pode trocar algumas ideias, posso orientar vocês, mas não deixem o criminoso se apropriar desse mundo digital e não deixem com que ele acabe com a sua saúde mental. Vamos denunciar sim, porque temos ferramentas para isso. E, gente, agradeço muito pelo carinho, e eu também, não, por mim eu ficaria aqui, mas eu entendo que estamos encerrando, e gostaria de parabenizar o William novamente, né, por esse projeto. Nossa, maravilhoso. Eu vou verificar as outras palestras no link do YouTube, porque eu tenho certeza que foram excelentes. E muito obrigada, viu, gente, pela presença. Eu gostaria que, primeiro, agradecer aos estudantes, todos aqueles que acompanharam as jornadas aí de palestras desse projeto, né? Foi longa, nós tivemos aí 12 ou 13 palestras, teve um palestrante que somente um que não conseguiu por uma
viagem de trabalho, né? Uma viagem internacional, e não tinha como ele participar, porque está viajando no dia. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo, a participação de todos os alunos aqui. E queria agradecer a você, né, Vanessa, por ter aceitado, sim, no primeiro momento, ter participado, trazer essa conversa de uma forma muito tranquila, né, de bem esclarecedora. Confesso que também tinha muita coisa aqui que eu pensava ser de um jeito, mas é de outro, tá bom? Eu também aprendi bastante e queria te agradecer, tá, por essa colaboração, e que futuramente, né, quando o futuro projeto aí, provavelmente a gente vai tentar com você de novo, tá? Porque foi muito bom. Vamos sim, porque é um tema urgente, né? Um tema urgente. Muito obrigada, viu, William? Eu que agradeço. Um bom dia para você, um bom final de semana, um bom dia para todo mundo aí, turma, e um bom final de semana para todos, tá? Bom A gente se vê dia, semana gente. que vem. Fica com Deus. Com Obrigado, Deus. viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.